Santidade é falar sobre uma coisa que às vezes parece um pouco tanto quanto maçante. E por mais que a gente goste, a gente sabe que a gente precisa ouvir, a gente sabe que a gente precisa se atentar, do tanto que a gente ouve e do tanto que falam para a gente ter uma vida como santidade, para alguns se tornou um palavrão. De tanto que santidade, meu Deus, tu sabe falar sobre santidade, né? Algumas estatísticas apontam em algumas pesquisas. Um membro uma vez brigou com o seu pastor, porque no sermão dele, ele usou 67 vezes a palavra pecado. 67 vezes dentro de 40 minutos, 1 hora, parece bastante, né? Só que na Bíblia, no nosso manual de regra e fé, a palavra pecado, ela está descrita e dita mais de 400 vezes. E a história de Israel basicamente é isso. Israel vai lá, recebe uma promessa, que vai conseguir crescer, que vai conseguir evoluir, que vai ser uma nação que vai ser bem vista e benquista. Vai lá, peca, aí Deus fala, por conta do seu pecado, você não vai viver mais aquilo que eu falei, a não ser que você se arrependa. A história de Israel sempre teve esses altos e baixos. E não só no Velho Testamento. Paulo, né? Talvez não o maior, mas um dos maiores apóstolos e o apóstolo dos gentios, só em Romanos, ele usa a palavra pecado 77 vezes. É como se, dentre todos os capítulos que compõem o livro de Romanos, fosse de 5 a 6 pecados, ou falando pecado por capítulo. Mas, de Romanos 1 até Romanos 8, talvez é onde tem o maior número de agregado sobre a palavra pecado. Não é à toa que a gente conhece muito Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Mas antes disso ele falou, não há mais para quem não está em pecado. Porque aí ele desceu o porrete, falando tanto para a igreja como para a igreja, para as próprias pessoas de Roma. Roma, que tinha todo o seu império greco-romano, estava sendo confrontado por Paulo. Não é à toa, talvez, porque que Paulo morreu de forma tão brutal. De tanto que ele perseguiu, entre aspas, aqueles que antes ele defendia com mais afinco. Ele estava agora sendo perseguido, mas perseguindo, talvez, o pecado. E aí, gente, quando nós falamos de pecado, e talvez há uma necessidade tão grande, e nós de fato temos que sempre falar sobre pecado, porque se não houver pecado, não há razão da nossa fé, para que nós tenhamos fé em Jesus, e que de fato ela seja verídica. Eu acho que deve estar em algum slide aí. Sem pecado, sem cruz, sem Salvador, sem salvação. Porque se nós não precisássemos tratar ou reaver os nossos pecados, se não houvesse pecado em nós, para que salvação? Para que Jesus? Para que o martírio da cruz? Não haveria nenhuma necessidade. O pecado, ele está em nós. Davi já disse que nasceu em pecado, e em pecado foi concebido desde o ventre de sua mãe. Paulo também, em uma de suas epístolas, ele fala, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu queria, e o que eu não posso fazer, isso eu faço. Então, infelizmente, está enraizada na nossa natureza pecaminosa. Então, não tem como nós fugirmos disso. E aí, eu quero brevemente tratar com vocês sobre, digamos assim, 2 classificações que existe, ou que foi dito por alguns cristãos que antecederam a nós, para discriminar e para falar um pouco sobre pecado. Os puritanos, meados do século 17, para eles existiam 2 tipos de pecados a ser tratado no homem, que era o pecado de comissão e o pecado de omissão. Em algum lugar na vida, a gente com certeza ouviu falar já sobre os puritanos. Você está lá tentando manter uma vida mais regrada, uma vida mais tranquila. Virou puritano agora? Puritanos era, digamos que uma classe bem radical na época da Reforma,
onde Martinho Lutero, Zwingli e tantos outros estavam ali pregando contra o pecado da igreja romana, os puritanos, eles condenavam Lutero. Eles falavam que Lutero ia arder no mármore do inferno. O cara que estava trazendo toda a grande reforma, ainda assim eles se achavam, e eles lutavam mais ferrenhamente contra o pecado. E aí eles falaram sobre pecados de comissão e sobre pecados de omissão. Vamos falar primeiro sobre pecado de comissão. Mesmo sabendo que é errado, a vontade de fazer foi maior, é maior. E talvez, me corrija se eu estiver errado, nós damos ênfase quase que extrema e total para pecados de comissão. Eu faço alguma coisa, comissão, eu vendo alguma coisa, eu vou comissionar, eu vou ter lá algo em troca baseado naquela minha venda. E quando eu falo em pecado de comissão, eu pequei, eu vou automaticamente conseguir algo em troca. Exemplos. Eu tenho Adão e Eva, porque até então foi dito para eles que eles morreriam. Satanás lá pela serpente falou, não, vocês vão ter mais sabedoria, vocês serão tão sábios como ele. Então sejamos sábios, pecaram para ser sábios. Caim e Abel, a inveja de um, quanto ao sacrifício do outro que foi aceito e o dele não. Eu tenho Ananias e Safira. Ananias e Safira já no Novo Testamento, já no tempo da graça. E eu tenho Davi e Betseba. E aí vamos falar brevemente sobre pecado de comissão. Geralmente nós atrelamos o pecado de comissão a alguma coisa que nós não podemos fazer. Não faça isso, não toque naquilo, não olhe para o outro, não ande nesse caminho, não coma, não beba. E de fato nós sabemos que algumas coisas nós devemos nos privar. Eu não sei para vocês, mas às vezes parece que nós vivemos correndo de coisas que não devemos fazer. Até porque o mundo está cheio de coisas que nós não podemos fazer. E aí nós sempre corremos, bem, eu não posso, não transe, não fuma, não beba, não veja nada que seja impuro, não roube, não assista jogo do São Paulo, isso eu sigo afinco. Isso, alguém falou misericórdia aí, a minha esposa, eu estou ferrada. Para falar de Corinthians agora não é uma boa, né? Amém. Os humilhados serão exaltados. Não faça, não toque. E de fato, nós sabemos e temos limites. Que não digamos que, bacana que a gente rompa esses limites. E talvez, quando nós falamos e ouvimos muito sobre santidade nos últimos anos, é basicamente isso, tenha uma vida santa. Não se misture com os ímpios, não ande na roda dos escarnecedores. Não se deixe dominar por qualquer vício. Não tenha o seu desejo pelo dinheiro corrompido. Não faça, não coma. E de fato a gente está numa vida insana. Sempre falando, poxa Deus, quando eu desvio de uma coisa, aparece outro Satanás pior que o outro. Poxa, é tentação atrás de tentação. E é uma verdade. E de uma certa forma, a gente tem essa tendência a automaticamente sempre falar para os nossos irmãos, não faça isso, não faça aquilo. Sim, com a ideia de querer ajudar, de querer fazer com que aquele nosso irmão, aquela pessoa que caminha conosco, tenha uma vida saudável com Deus. Existe pecado de comissão, sim, mas o que eu quero agora abrir um pouco mais o leque é sobre pecado de omissão. Eu omiti algo, eu deixei de fazer algo, eu me abstive de algo que eu deveria fazer. Está escrito assim, pecado de omissão: não obtendo vantagem, prazer ou benefício imediato, apenas não faço o certo. Quando você comete, ou quando nós cometemos algum pecado
de omissão, obrigatoriamente nós não vamos ganhar nada, como era o de comissão. Eu cometi alguma coisa de errado, quando é no de comissão, lucrei. Por exemplo, poxa, eu tenho uma renda bacana, né? O Senhor tem prosperado, mas o governo é muito injusto. Não vou pagar tudo isso de imposto, não. Quer saber? Tudo quanto é formas que eu tiver de omitir, de não declarar, para não ter que pagar imposto, eu não vou fazer. Então, automaticamente, você tem alguns reais a mais que você deixará de pagar para o governo. Teve aquele benefício. Já o de omissão, eu devia ter feito algo e eu não fiz. Eu tive a oportunidade e possibilidade de fazer algo bom e eu não fiz. É o que diz no próximo slide. Aí é o texto que nós vamos abordar. Tiago 4, versículo 17. Pensem nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Já que nós estamos num culto de jovens, né? Eu particularmente não me acho mais tão jovem, né? Eu às vezes falo, poxa, eu acho que não tenho mais cara de jovem, já estou na síndrome do tiozinho, né? Qualquer coisa para mim já dói, já não tenho mais, sei lá, né? E o jovem, ele é muito cercado de prazeres e de nuances que ele pode vir a se dar bem, e ele corre disso. Talvez nós vivemos, e eu acho, pelo pouco que eu já li, todos os grandes pregadores sempre utilizam uma frase que vocês já devem ter ouvido aqui e talvez já devam ter dito. Nós estamos vivendo na era mais pecaminosa, nós estamos na era mais imoral, nós estamos na geração mais corrompida. E aí a gente fica de fato fugindo de muita coisa. E de tabela, a gente acaba fugindo de coisas que nós não deveríamos fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E às vezes nós estamos tão craques em resistência, em fugir, que a gente não consegue entender a diferença daquilo que eu deveria estar, fincar os meus pés, isso eu devo fazer. Não, pecado, não, eu já não estou fazendo um monte de coisa, não me venha com mais coisas a fazer. E talvez a nossa geração, a igreja, os cristãos, são conhecidos como os que não podem fazer nada. É a geração saúde, porque não se deixa levar pelos vícios. É a geração careta, porque prefere se abster do sexo, que é uma coisa para o casamento, boa, mas para o casamento. É uma geração que dá a outra face. Nós sempre damos a outra face, né? A gente nunca leva desaforo para casa. Só que é uma geração também inerte e omissa. Essa é a grande chave da história. Omissão. Devia ter feito algo, não fiz. Então a gente poderia classificar o título dessa pregação como pecando sem fazer nada. Uma forma prática e rápida de você pecar. Não que eu esteja te ensinando. Não faça algumas coisas. Pequei. Nem houve esforço. Nem precisei suar. Não fiz alguma coisa certa, pequei. E só para que vocês entendam como isso, de um modo geral, não só no Evangelho, é aplicável. Isso não está aqui, porque eu achei depois. O próprio Código Penal também descreve infrações semelhantes. Você vai seguir a civil, criminal? Está pensando, né? De acordo com o Código Penal, você pode ser preso por não ter feito algo. Como assim?
Cadê? Artigo 29 do Código Penal. Ocorre a conivência quando o agente, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a execução de um crime, tendo condições de impedi-lo. Entre outras palavras, ele não é da área jurídica, não cabe a ele julgar, mas ele poderia ter denunciado. Ele não fez, se ele for enquadrado nesse artigo, ele pode ser preso. Na participação por omissão, o agente tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado. Se ele se omitir, ele pode ser enquadrado. E aí eu tenho alguns exemplos práticos aqui. Uma moça, uma jovem, é espancada, violentada sexualmente, mantida por cativeiro, dentro da sua vizinhança. E todos os vizinhos sabem o que está acontecendo. Ela consegue fugir, os meliantes são presos, só que é uma situação tão drástica, que ela é informada, quem já cometeu os atos contra você, já serão enquadrados. Mas nós averiguamos que a vizinhança toda sabia e não impedia. Nós poderemos, se você quiser, mover uma ação contra a vizinhança. Não denunciaram, não impediram, não fizeram nada. Um outro caso, bem prático também. Um senhor de 70 anos é assaltado por um jovem de 20. Ele o espanca, ele bate, ele dá várias coronhadas, tudo para levar os muitos R$ 25 que aquele senhor tinha na carteira. Isso, vamos colocar, Avenida 23 de Maio, 6 horas da tarde. Ou em algum lugar com muitas pessoas, e ninguém faz nada, só assiste. Eu não preciso fazer alguma coisa para pecar. Se eu não fizer, eu posso estar pecando. Se eu tiver falado alguma besteira, depois você pode me malhar lá no Facebook, tá? Esquenta não. Doutor. Voltando a falar sobre o pecado, talvez nós estamos só preocupados com as proibições. E algumas delas nem eram para ser proibições. Era para que nós seguíssemos os pecados de comissão de boa vontade. E aí talvez, quantas foram as vezes que eu e você só não pecou? Porque não pode. Porque se pudesse. Bem que essa página aqui, esse capítulo de Paulo aqui em Romanos, quando ele falou, devia ter perdido nos livros canônicos lá, quando foram juntar a Bíblia, só para poder pecar, porque aí Deus não leva em conta a ignorância, né? E aí a gente acaba não pecando, porque é proibido. Só que na verdade nós não devíamos pecar, porque nós amamos o nosso Senhor, mas tudo bem, o foco não é o pecado de comissão, é o pecado de omissão. E aí eu quero que você faça uma rápida varredura no seu HD chamado cérebro. E nessa última semana, de segunda para cá, lembre alguma coisa de bom que você podia ter feito para alguém, para você, para a sociedade, e você não fez. Um dia desses, bem mais de uma semana, eu pegando o metrô para vir embora do meu serviço, e hoje em dia todos estão muito engajados na mobilidade, no lance de atender a todos os públicos, pessoas que tenham fácil mobilidade ou não. E na correria, quem trabalha ou anda muito para São Paulo, você pode estar andando devagar, Avenida São João, você está andando devagar, todo mundo está andando rápido, o que você faz? Aperta o passo. Você não está com pressa, mas você vai andar rápido. E descendo a linha 4 amarela, lá na Estação República, eu vi uma senhorinha descendo com um desses carrinhos que dobra e abre, coloca um monte de coisa,
com muita dificuldade. Eu estava com fone no ouvido. Aí eu olhei para aquela senhora, continuei andando. Quando eu cheguei lá embaixo, eu, dentro de mim mesmo, me estapeei. Falei, pô, Léo, tiazinha está precisando de ajuda. Quando eu virei para trás, já tinha um outro rapaz ajudando. E aí meio que bateu assim, poxa, que bom que o Senhor proveu lá para a tiazinha, ela podia cair, sei lá, se machucar. São coisas rotineiras que a gente deixa de fazer, porque nós estamos preocupados com o que não devemos fazer. Isso do âmbito social, gente. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de ajudar alguém na rua, de ser um bom cidadão. E com Deus? E aí eu vou listar brevemente algumas coisinhas. Jesus nos mandou servir. E talvez aqui o grande ensinamento sobre liderança, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E ele não se absteve e foi lavar os pés dos seus discípulos, tipo, eu estou aqui para servir vocês. Em todos os aspectos. E aí eu pergunto, tanto para mim como para vocês, nós temos servido os nossos irmãos, os nossos familiares? Temos estado de prontidão sempre que necessário? Ou se porventura, antes eu tinha tanta dificuldade para me locomover, eu falo até por mim. Agora Deus deu um poisé para nós, agora nós está de caranga. Eu falei para a Pri que, entre aspas, eu tenho que pagar uma dívida com muita gente, porque tanta gente já me deu carona nesse mundo, todo mundo está passando na rua, quer a carona? Quer a carona? Vamos ajudar, né? Deus deu. E às vezes a gente, não, agora eu vou fazer a obra com esse carro. Eu já ouvi muitas histórias que o pessoal daqui da igreja é carona com todo mundo, isso é bacana, todo mundo se ajuda. Mas eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa, de servir, eu estou servindo? Nós estamos servindo? Ou eu não sirvo, me omito, pequei. Tiago 1:27. A boa religião é ajudar pobres, órfãos e viúvas. Vale lembrar que Tiago foi escrito num contexto em que a igreja estava começando a ser perseguida no primeiro século. E ainda assim, Paulo, João e todos os apóstolos com Tiago, irmão de Jesus, Tiago foi a primeira epístola escrita, foi o primeiro livro escrito depois da ascensão de Jesus. Tiago fala assim, olha, tudo bem, nós estamos sendo perseguidos, alguns estão sendo mortos, nós estamos passando por provações, mas não deixem as viúvas e os órfãos de lado, porque eles na sociedade israelita não tinham como fazer nada, se ninguém os ajudasse. Será que, e aí a gente entra num debate tão complicado, talvez nem todo mundo tenha de fato condições para ajudar como talvez você gostaria. Não, eu não tenho condições tão boas para ajudar. Mas as condições que você tem, você consegue ajudar alguma coisa? Outro texto de Tiago também, Tiago 2,15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e o alimento de todo dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Alguém com fome, eu profetizo sobre a sua vida que a sua fome vai passar. Poxa, ninguém mata a fome orando. Eu vou alimentar o meu espírito. Não é à toa que, graças a Deus, todas as igrejas e missões que trabalham hoje com capelania, seja onde for, não vai apenas com a palavra. Leva roupa, leva alimento, leva um monte de coisa. Porque, poxa, como que a pessoa vai estar com o coração aberto, com o estômago fechado? E o ID?
Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ah, Léo, esse aí eu estou fazendo. Mas talvez eu não consiga ir para outras nações. Talvez esse nem seja o seu chamado. Pelo amor de Deus, não entra no chamado errado. Se não é o teu chamado, não vai. Não vai. Mas o ide, às vezes, é ser um bom cristão evangelizando a pessoa dentro da nossa casa. E se eu não tenho a possibilidade, mas queima no meu coração, poxa, Léo, eu queria muito ser missionário, mas não tem como, não é o meu chamado. Invista. Hoje tanta igreja, tantas missões, precisando de ajuda financeira. Ore, mas dê aquilo que for necessário se estiver em seu alcance. Ah, mas eu tive a possibilidade, eu tenho que falar isso. Eu tive a possibilidade de investir em missões, mas no Black Friday, no dia do consumidor, o iPad 4S XVYZ estava com desconto. Comprei! Bacana, se você tiver como usufruir por conta do seu suor, nada de errado. Mas será que a gente tem gasto o nosso dinheiro com coisas supérfluas, enquanto às vezes, não digo lá na África, lá em Angola, mas pessoas da nossa rua precisando de pão e a gente preocupado com tablet? Eu tenho uma tendência e eu me controlo muito em relação a instrumentos musicais. E assim, graças a Deus eu consigo não comprar, porque Deus fala, não vou te dar dinheiro. Não dá. A gente estava ontem lá em Pinheiros, fui com a minha mãe e com o meu tio no hospital, aí fui passear pela Teodoro Sampaio. Um antigo pastor meu sempre falou, vocês têm que orar contra o Exu cartão. Você não tem dinheiro, mas tem cartão. É de Deus. Não é. Não é porque a gente vai gastar com besteira. Poxa, mas eu estou precisando, é necessário, vai me fazer falta? Compre. É só mais alguma coisa para eu ficar bonito na fita? Não compre. Veja quem está precisando. Eu acho muito estranho como Deus prospera alguns, dá dinheiro para alguns comprar coisas supérfluas, e outros estão juntando a moeda para comprar pão. Não há nada de errado em ter sonho de consumo, gente. Agora, a partir do momento que esse sonho te consome, só falando um pouco sobre missões. E sobre dons, quem aqui tem algum tipo de dom? Sei lá, eu esquento um leite como ninguém, Léo. Ninguém esquenta leite melhor que eu. Sei lá, tudo que eu coloco a mão dá certo, né? Eu vou lá, vou plantar uma árvore pequenininha, daqui a pouco está nascendo no prédio lá, não sei mais como que eu tiro, tá, né? Cada um tem o seu dom, não digo só dons do Espírito, dons mesmo. Em 1 Pedro 4,11, cada um exerça os dons que recebeu para servir bem aos outros. Olha, eu cozinho muito bem, eu sou o cara na cozinha. Nunca convidou a sogra para comer na sua casa. Eita, eu vi uns manto. Olha, eu mesmo trabalho com treinamentos, sempre estou motivando as pessoas, estou colocando as pessoas para frente, porque eu trabalho com telemarketing, né? Você vive ligando lá na sua operadora e fica xingando no mudo o cara lá que está te tratando mal. Eu sou um dos responsáveis para amansar aquelas ferinhas lá, para atender bem. Mas aí, alguma pessoa está desanimada na minha casa e eu não animo essa pessoa. Eu tenho o dom da motivação, mas eu não motivo quem precisa. Outro, Gálatas 6,10, porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos conhecidos como
a igreja de um modo geral como a igreja que ama e serve. Quando olham para os evangélicos, eles são vistos como os que estão sempre presentes para ajudar em qualquer oportunidade, seja qual for a necessidade. Será que eu, tendo a possibilidade de fazer o bem, e aí é onde eu volto no tema da pregação, gente. Pecando sem fazer nada, não fiz, pequei. Não é errado a gente frisar os pecados de comissão. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber a coisa feia que é. Eu me preocupo com as proibições, que não deveriam ser proibições. Eu não vou fazer porque eu amo ao Senhor, mas na verdade eu não estou fazendo porque o pastor falou que não pode, é pecado. Quer dizer, quando ele não viu, eu não fiz. Mas lá em casa, escondidinho, do meu jeito, eu fiz. Não que a gente não deva olhar para os pecados de comissão, mas eu tenho sido omisso em alguma forma. E aí, enquanto o William estava falando aqui, eu falei, eita, Jeová de glória, vai vir, vai bater mesmo. 1 Tessalonicenses 5,17. Como um versículo tão pequeno causa tanto tremor na nossa gente. Achou aí? Essa eu quero que põe. Não. É o 5,17. Percura aí. Quanto ela acha lá? O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Eu entendo que a nossa cultura ocidental não nos permite orar como o judeu. 3 vigílias por dia, 3 horas cada uma dessas vigílias. O judeu ora no mínimo 9 horas por dia. Você fala, Léo, eu nem trabalho tudo isso por dia. É muito óbvio que talvez a gente não vá conseguir, nesse sentido, do ritual, de parar, ficar olhando para a mesquita, se ele não estiver em Jerusalém, no templo. Mesquita é muçulmana. Mas e aí? Enquanto eu tenho... Isso é uma coisa que eu sei que muita gente faz. O cara tá... Como que o cara ora? Tá lá ouvindo lá a música dele no carro, alguém freia, sangue de Jesus tem poder. Vá se converter, seu filho de Deus. Estou orando, estou intercedendo. Não, você está agindo por um impulso, que graças a Deus pelo menos é um impulso cristão. Mas, tirando quando você pode orar andando na rua, fazendo comida, bacana. Nós somos a geração que fala que nós não temos tempo para fazer nada. Que realmente todo mundo concorda, a nossa vida é corrida, não é? Espera aí, tá, gente? Eu estou postando aqui. Ou então, como diriam alguns profetas, eu estou no Zap Zap. Não. Está passando uma matéria bacana que vai me edificar, falando sobre os núcleos dos prótons, não sei daquele, lá no Discovery. Estou assistindo TV, agora não. Ou como um que eu assumo que eu luto, a internet, fico lá no YouTube vendo vídeo de banda. E aí a gente fala que não tem tempo para orar. Será que se a gente colocar a mão na nossa consciência e ver o tempo, da mesma forma que o dinheiro que a gente gasta com aquilo que não é pão, como já diz na palavra, será que aquilo que eu digo que eu não tenho tempo para orar ou para ler a Bíblia, alguns maus costumes eu poderia eliminar? Não tenho nada contra a televisão. Nada a favor também, porque os pastores hoje dizem muito que depois que a televisão foi popularizada no início do século passado, não houve mais nenhum avivamento considerável em nenhum continente do nosso mundo. Porque nós estamos assistindo TV, nós estamos mexendo na internet, nós estamos... Se for leitura, até que bacana. O ruim é quando você pega um crente lendo 50 tons de cinza, né? Aí você tem que mostrar para ele 50 tons de roxo, né?
Mas tudo bem. A gente fala que não tem tempo para orar, gente. Próximo. Esse aqui, cadê? Tem bastante jovem mesmo aqui, né? Que está morando com os pais ainda, que não vê a hora de casar, né? Os menininhas de 13, 14 anos, o Senhor está preparando o meu vaso, né? Jogar um vaso na cabeça desse povo, né? Que 13, 14 anos, gente, é absurdo, né? Tiago não, desculpa. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos. Eu ouço, aleluia, isso mesmo, Deus. Fala com meu pai, com a minha mãe. O tanto que eu briguei com aquela dona Aurora ali, que na verdade é a Laís, eu chamo de Aurora, minha mãe. Tanto que a gente brigou na nossa adolescência, na minha adolescência, né? Que ela não me entendia e não sei o quê. E aí a gente pega versículos como esse, é verdade. Fala, Jeová, só tu sabes. E alguns vão dizer, depois de casado com filhos, mas eu não consegui educar bem meus filhos, porque eu não tive uma boa educação, e meu pai e a minha mãe não tinham o temor do Senhor. E aí eu uso como desculpa, eu não faço o bem, eu culpo a educação, aquilo que os meus pais não fizeram ou fizeram errado. Eu estou me omitindo quanto à verdade de que eles deram o melhor deles, talvez não conseguiram fazer o que eu acho que é correto, eu sei aquilo que é correto e eu não faço. Alguém está com Fiesta cinza aqui na porta de alguma garagem? Fiesta cinza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Fiesta cinza não, né? Tá. Eu não posso me omitir ao fato que, sim, talvez eu não recebi o temor do Senhor dos meus pais, pode ser que tenham pessoas que aqui o tenham, de usar isso como desculpa. E aí é o texto seguinte, Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, também as atarás por um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Talvez você é jovem, mas já tem filho. A responsabilidade, por mais que você não teve ensinamento, talvez, vindo da fonte dos seus pais, você vai andar em qualquer lugar ensinando as verdades do Senhor. E talvez você não diretamente está educando uma criança, mas você tem como colaborar e não o faz. Não, é bonitinho, né? Eu não vou dançar que vai ficar muito feio, né? Mas ver a menininha dançando, prepara. Se eu dançasse ia ficar muito feio, não vou dançar. Ou qualquer outra musiquinha bacana. Não vou ajudar. Talvez aqueles pais não tenham conhecimento, melhor não. Mateus 5, 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí eu pergunto, como eu já tinha perguntado mais cedo, nós somos conhecidos como a igreja que ama? Ou nós somos conhecidos com a igreja que sempre tem uma canção, sucesso no top gospel, dizendo que os meus inimigos ficarão e aplaudirão a minha vitória? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai precisar pegar o seu inimigo e vai amar, orar, e se for para ter vitória, com ele. Ele não tem que ficar de plateia de forma alguma. Me desculpem, mas não me entra na cabeça dizer que nós temos uma ditadura ou teremos uma ditadura gay no país. A gente fala tanto que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado.
Como que os gays vão se achegar nas nossas igrejas se nós estamos levando discussões que em alguns lugares devem ser feitos? E aí me vem os pastores da TV. Aqui ninguém odeia gay, a gente ama gay, a gente trata ele com amor, a gente trata ele com mansidão, a gente ama gay. É mesmo? A gente ama o bandido, a gente ama a pessoa que defrauda, a gente ama a pessoa que mente, mas o pecado dela tem que ser confrontado. Isso é fato, o meu também, o seu também. E aí a gente tem travado guerra com algumas classes da sociedade, e por isso nós não somos vistos como a igreja que ama. No Facebook colocaram um dia desses a imagem da crucificação, um quadro bem antigo, e uma mensagem assim: nossa, quem era ele? Ah, ele andava com os pescadores fedidos, com os cobradores de impostos, sabe? Aquele povo lá que fica tirando dinheiro da gente. Nossa, ele andava com eles? Andava. Não, digo mais, ainda tinha prostituta que andava com ele. Fala sério, né? Foi crucificado? Foi. Ah, por mim crucificava de ponta cabeça. Só andava com gente ruim. Esses seriam os comentários no Facebook hoje em dia, se tivesse sido colocado a crucificação do Senhor. Porque nós não somos conhecidos como a igreja que ama. E aí, para finalizar, esse texto é esplêndido. Mateus 25, 31 a 46. É um texto bem grande, mas eu vou ler bem rapidinho. Colocou? Colocou. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou sede, quando o Senhor foi estrangeiro ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então também eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, estrangeiro, ou necessitado de roupas, enfermos? Acho que está de novo, né? E digo-lhes em verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí eu te pergunto, nesse texto que Deus fala, através de Jesus por uma parábola, qual foi o não faça, não toque que Jesus disse? Nenhum. Jesus faz uma alusão que aqueles que fizeram ou deixaram de fazer o bem. Talvez entrar na literalidade do texto, de nos organizarmos para auxiliar pessoas que estão passando por necessidade financeira, visitar asilos, ir atrás de pessoas marginalizadas, é um pouco mais complicado, de fato exige um pouco mais de ordem, para que seja bem feito. Ninguém vai querer entrar, como a história que eu contei da outra vez que eu vim, não, o Senhor está me falando, assim como aquele pessoal que compôs o Grandes Coisas, né, vão acontecer, e eu vou lá no prostíbulo para orar. Está lá até hoje. De fato, alguns precisam de preparação para isso. E eu te encorajo a tal. E sabe por quê? Não só por essas grandes coisas que você pode vir a fazer, mas porque esquecendo a sociedade, esquecendo os gays que eu citei, e esquecendo mídia. Sabe quando a pessoa que
talvez mais te ama e mais cuida de você, fica com a impressão de, nossa, como ele fala bonito, nossa, como ele prega, como ele testemunha, como ele fala do amor de Deus, como ele é crente. Eu queria tanto que ele fosse assim em casa. E a minha maior preocupação hoje, e com certeza eu ainda estou ramelando muito, é de ter aquela mulher linda que está ali atrás, aquela loira, está ficando vermelha, baixou a cabeça. Depois de tudo isso que eu falei, nossa, como o Léo fala bonito, e como ele faz pouco. Você que tem filhos, os seus pais que veem a tua conversão, as pessoas mais próximas de vocês, que estão esperando que o bem seja feito. Pecados de comissão, a gente está fugindo dele há séculos, verdade. Mas o que eu tenho me omitido em fazer, que eu deveria e não faço? Vamos fazer uma breve oração para encerrar esse momento e pedir a Deus que, da mesma forma que todos nós nos frustramos todos os dias, quando você, hoje à noite, quando eu chegar em casa, amanhã, domingão, vou fazer isso. Quando chegar amanhã, se estiver saindo do culto, você, puxa, eu não fiz quase nada daquilo que eu havia dito que ia fazer, me omiti um monte de coisa, que a gente fala que vai fazer e acaba não fazendo. Baixe sua cabeça por um breve momento. Senhor, o Senhor é misericordiosamente grande, tardio em irar-se, a ponto de revelar a sua palavra para mim e para os meus irmãos, de uma forma tão clara, e mesmo sendo tão dura, mas que ainda assim acalenta o nosso coração. Eu peço agora, Senhor, para que junto comigo e os meus irmãos, que o Senhor nos faça lembrar a cada dia, Senhor, não só desses pecados que nós já estamos fugindo, que nós sabemos que não devemos fazer, mas desses pecados que, de alguma forma, nós temos deixado a desejar, seja ao Senhor, seja a um próximo, seja a família, seja algum amigo. Senhor, o bem que eu quero fazer e eu acabo não fazendo, Senhor, me faça entender, me faça ser mais ativo, me faça ser mais proativo, não me deixa ficar estagnado, não deixe os meus irmãos ficarem estagnados, que prossigamos em fazer o bem, em conhecer ao Senhor, em não desviar da sua vontade. Não nos deixe, Senhor, estar estagnados, apenas preocupados com as proibições, mas sim prontos a fazer o bem, prontos a nos santificar em atitudes. Senhor, revela a nós, se é que já não está tão na nossa frente, Senhor, e nós estamos fingindo que não estamos vendo, Senhor. Assim como nós falamos agora, Senhor, aquilo que nós poderíamos ter feito de bom durante toda essa semana e não fizemos. Senhor, se ainda houver a possibilidade de reparar o mal, por não ter feito bem a alguém, Senhor, incomoda-nos a ponto de sair daqui hoje, agora, e fazer, e não deixar que o bem seja estagnado, e não deixar que as pessoas que fazem o mal se multipliquem e aqueles que fazem o bem se diminuam, Senhor. A mim, aos meus irmãos, a todos os irmãos da fé que conhecemos, a tua igreja nessa terra, Senhor. Que nós sejamos conhecidos como a igreja que ama, que nós sejamos conhecidos como a igreja que faz, que tem atitude, não apenas corre do pecado, mas vai em santificação, separar a nossa própria vida, todas as nossas atitudes para o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido a nós esse breve momento de compartilhar e de entender um pouco mais a sua palavra. Se alguma forma e alguma coisa eu tenha dito aqui, Senhor, que foi de mim, Senhor, não deixe que os meus irmãos absorvam, e que a gente continue, Senhor, e sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para honrar ao Senhor com as nossas atitudes, não pecando sem fazer nada. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Como já diria um ditado tão antigo, parece bestinha, mas faça o bem sem olhar a quem. Se você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa, não deixe de fazer. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Desculpa se eu passei da hora aí. É nóis.